Vamos lá, pessoal. Prática de resolução então de treliças na aula de hoje, tá? Provavelmente a partir da próxima aula tenhamos aí um sistema ao vivo, através de videoconferência. A ideia era ter começado isso na aula de hoje, porém, uma incompatibilidade aí da câmera com o Google Meeting acabou tornando isso impraticável, porque a câmera estava filmando de forma espelhada. Eu não consegui achar ali a configuração que faça essa inversão no Google Meeting, tá? Então, um colega já me indicou um outro aplicativo, eu vou testar ele durante a noite. Amanhã provavelmente a gente faça ao vivo, tá? Mas por enquanto hoje, peço desculpa para vocês, vamos continuar pelo método que a gente vem fazendo nas últimas aulas, tá? Então, conforme prometido, a gente ia resolver alguns exercícios aí de treliças, tá? E vamos aproveitar exercícios que foram passados para vocês para cálculo de reação de apoio. O primeiro é esse que está na tela aí, né? A gente tem aí 5 forças de 400 newtons aplicadas nesse conjunto de treliças que são suportados por 2 apoios, tá? Um apoio móvel em F e um apoio fixo em J. Então vamos lá para a resolução desse modelo estrutural, dessa treliça. O que a gente tem ali, né? Eu já tenho calculado aqui, na verdade, as minhas reações de apoio, tá? É o que a gente já tem feito. Então, vocês resolveram o exercício, inclusive foi um exercício para entrega. Só confiram aí se está batendo com o de vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Apoio em F, onde a gente tem uma força só, que é a força vertical em F, sendo aplicada no ponto. O apoio em J, onde a gente tem 2 forças, vertical em J e horizontal em J sendo aplicados, tá? Então, primeiro passo, equação para verificar se a treliça ela é isostática. Então, a gente tem o 2N, que é igual a B mais V, sendo 2N, N o número de nós. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 nós em cima, 1, 2, 3, 4, 5 nós embaixo. Então, são 2 vezes 10 nós, tá? Que é igual a 20. Então, isso é igual a número de barras, 17. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 barras, mais 3 vínculos, né? 3 reações de apoio, né? No caso, VF, VJ e HJ. Então, resolvendo essa equação, eu tenho 20 igual a 20. Então, o resultado mostra para nós aí que é uma treliça isostática. Então, cálculo das reações, tá? Aquela situação, equações fundamentais da estática. Somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório do momento num determinado ponto, onde eu vou conseguir zerar uma das incógnitas e achar um dos valores, tá? Então, somatório de forças em X igual a 0. O que eu tenho em X? Somente o HJ. Eu não tenho nada concorrendo com o HJ. Como eu não tenho nada concorrendo com ele, o HJ é 0, tá? Então, como a treliça é uma estrutura em equilíbrio, se ela tivesse uma força, o HJ ia contrabalancear ela, tá? Como não tem nenhuma força em X, o HJ é 0. Em Y, o que eu tenho? Para cima, vertical em F e vertical em J, que estão descritos aqui, ó, VF mais VJ. E para baixo eu tenho 5 forças de 400 newtons. Então, se você pegar na calculadora ali 5 vezes 400, eu tenho 2.000 newtons sendo aplicados para baixo. Então, VF mais VJ, que está para cima, menos 2.000, que é o que está aplicado para baixo, em Y, que é igual a 0. Então, VF mais VJ é igual a 2.000. Beleza, estou com 2 incógnitas ainda. Calculo o momento justamente para mim conseguir resolver e achar o valor de uma dessas 2 incógnitas. Então, nessa opção aqui, eu calculei o momento em F igual a 0. Tá? Então, considerando aqui no ponto F, o VF passa pelo ponto F, não gera momento. Esse 400 aqui, ele passa pelo F, também não gera momento. Então, esse 400 aqui já gera, tá?
e ele vai gerar um movimento no sentido horário. O sentido horário é negativo. Então todos esses 400 que tem aqui em cima geram um movimento no sentido horário. São valores negativos que eu tenho que considerar no cálculo do momento. Então é a força pela distância. Então começando por esse primeiro 400, eu tenho menos 400 vezes a distância, tá? Que segundo a cota aqui é A, então é menos 400 vezes A. Vou para essa segunda força aqui, ó, tá? Esse 400, então menos 400 vezes a distância em relação a F, que é esse 2A, tá? Vou para essa terceira força, que também é 400, e a distância é esse espaço aqui, ó, 3A, então menos 400 vezes 3A, tá? E vou para a última força aqui, que é o 400, menos 400, desculpa, multiplicado pela distância, que é menos 4A, tá? Beleza, já fiz o cálculo em relação às forças de cima, mas não terminei de considerar as forças. O HJ é zero, não preciso considerar, mas mesmo que ele tivesse alguma força, ele passa exatamente pelo ponto F, não gera momento. E a outra força que vai gerar momento é o vertical em J, tá? Então o vertical em J, como ele vai estar posicionado de uma forma que ele vai rotacionar no sentido anti-horário, tá? Portanto, o valor dele é positivo. Então é mais VJ vezes a distância em relação ao ponto F, que é exatamente esse espaço aqui. Então são 4As, tá? Então vezes 4A. Resolvendo a equação, menos 400A, menos 800A, o 400 vezes 3A vai virar menos 1.200A, menos 1.600A, mais VJ vezes 4A, que é igual a zero, tá? Somando isso, eu tenho menos 4.000A mais VJ 4A. O que eu faço? Isolo, passo o negativo para o outro lado e passo o 4A dividindo, tá? Então tenho 4.000A dividido por 4A, simplificando, eu tenho VJ igual a 1.000 newtons, tá? Com esse 1.000 newtons, eu consigo aplicar nessa equação aqui de cima. Aplicando nessa equação aqui de cima, eu tenho VF mais VJ, que é igual a 2.000, então eu tenho VF mais 1.000 sendo substituído, que é igual a 2.000, tá? Então eu tenho VF, que é igual, passo diminuindo para o outro lado, também 1.000 newtons. Então tenho tanto a força vertical em F como a vertical em J, com o resultado de 1.000 newtons, tá? E isso é fácil também a gente observar, mesmo sem calcular, que o resultado vai ser igual. Porque as forças, o carregamento em cima dessa treliça é um carregamento simétrico, tá? O distanciamento entre as barras é tudo padronizado, é tudo A. Então no desenho a gente já consegue visualizar que essa treliça ela vai dar espelhada, tá? Se eu resolver a metade dela, por exemplo, a outra metade é a mesma coisa. Então ela é mais fácil, ela facilita e simplifica ali o meu cálculo. Beleza, pessoal? Agora vamos então para a parte matemática, que é a parte que importa, tá? Parte matemática, claro, tudo é parte matemática, né? Para a parte da treliça, desculpa, que o apoio a gente já tinha resolvido, né? Então vamos para a treliça, que é o nosso assunto, né, principal. O que a gente tem então, pessoal? Essas forças, tem que pegar o ponto que eu tenho o maior número possível de informações e ir resolvendo ponto a ponto, tá? Então onde que eu tenho mais informação aqui, ó? Se eu considerar, por exemplo, o ponto F. Ponto F eu tenho 3 incógnitas e tenho uma força informada, tá? Que é a força vertical em F, que é 1.000, e tenho a barra AF, a barra BF e a barra FG, tá? Então são 3 incógnitas. Se eu pegar o ponto A, o que eu tenho no ponto A? No ponto A eu tenho 400 para baixo, tenho a barra AB e a barra F, só tenho 2 incógnitas. Então é muito mais fácil eu começar pelo nó A, tá? Então, posso começar pelo F? Pode. Vai dar muito mais trabalho, tá? Vai dar muito mais trabalho. Eu recomendo, sinceramente, que comece pelo A. Comece pelos nós mais simples,
que os nós mais simples vão apresentando resultados e vão facilitando aqueles nós mais carregados. Já vai apresentando os valores, tá? Então, começando pelo nó A. O nó A, eu fazendo o desenho dele aqui, o que que eu tenho? O 400 chegando no nó, tá? Tenho a barra AF e tenho a barra AB. Esse é o desenho, tá? Deixa eu empurrar aqui um pouquinho mais. Eu olhando esse nó, eu já consigo identificar, por exemplo, que a barra AF, para ela manter o equilíbrio, eu tenho que apontar para cima, tá? Então, ele vai ser nesse sentido aqui, ó. Ah, mas professor, na aula passada o senhor falou que quando eu não consegui entender se está dando equilíbrio ou não, para mim desenhar tracionado, desenhar a seta saindo. Pode ser, não tem problema, você pode desenhar a seta saindo nesse caso, tá? Se der errado, ele vai só inverter o sinal lá no final e você só corrige o sentido, tá? Mas se você conseguir enxergar essa questão, você já pode desenhar a seta de forma direta, tá? O teu resultado lá vai dar a mesma coisa. A inversão da seta nessa interpretação inicial não vai fazer com que você erre o exercício, tá? Ele vai te dar o resultado, porém se ele der o resultado negativo, quer dizer só que aquela força que você colocou comprimindo, ela é tracionando, ou que você colocou tracionando, ela é comprimindo, tá entendendo? E nessa barra AB, vou colocar saindo aqui, né? Então vamos lá, calculando. Somatório de forças em x igual a 0. O que eu tenho em x? Barra AB. E eu não tenho mais nada. Então se eu não tenho mais nada, só tenho aquela barra, qual que é o problema dela ali? Ela não precisa contrabalancear nada, tá? Então barra AB igual a 0, tá? Agora em y, somatório de forças em y igual a 0. Em y o que eu tenho? Para baixo o 400, então menos 400, tá? Para cima barra AF. Mais alguma coisa? Não, tudo isso igual a 0. Então tenho o AF, passo o 400 por outro lado, ele fica positivo. AF igual a 400 newtons. Beleza? Resolvido já o nó A, tá? Pra você ver como que ele era simples. E para me facilitar ali e ajudar, por exemplo, quando eu vou construindo, calculando os outros nós, é interessante que eu vá preenchendo essas treliças. Então, por exemplo, barra AB, ela já me passou que o valor é 0. Então, vou preencher aqui, ó, 0. E a barra F, ele falou que é 400. E eu desenhei ele a compressão. Como eu desenhei aqui no desenho, eu desenhei ele a compressão, tá? Então, e ele deu positivo, quer dizer que ele é compressão mesmo. Então, 400. Vou botar aqui o Czinho de compressão. Beleza? Agora, se eu for calcular o nó F, ele vai estar muito mais fácil, né? Porque eu tenho dois valores e vou ter apenas duas incógnitas. E é justamente isso que eu vou fazer agora, tá? Vamos lá para o nó F. Então vamos lá. Nó F. No nó F eu tenho, deixa eu desenhar o ponto aqui, eu tenho 400 newtons da barra F. E esse 400 é um valor a compressão. Se ele é a compressão, ele vai chegar no nó F, tá? Então 400. A outra informação que eu tenho, a força vertical em F. Força vertical em F eu calculei nas reações de apoio. Eu tenho igual a 1000 newtons. Beleza? Tenho a barra FG, que eu não sei se ela é tracionada ou comprimida. E tenho a barra BF, que eu também não sei se ela é tracionada ou se ela é comprimida, tá? O que eu posso imaginar a respeito dessas duas barras? Que para dar o equilíbrio, uma vai para o lado direito, outra vai para o lado esquerdo, tá? Isso é básico. Mas como eu não sei, eu não consigo, digamos assim,
enxergar isso no momento, coloco as duas tracionadas. Essa é a convenção que eu uso. Então aqui, seta saindo, as duas tracionadas. Tá, mas e a inclinação agora? Eu tenho uma barra inclinada, eu tenho que calcular o ângulo. Tenho, tá? Então o que é aqui? Eu tenho uma tangente, esse ângulo é padronizado, se vocês pegarem esse θ, o cateto oposto dele é A e o cateto adjacente é A. Então é lados iguais. Quando eu tenho dois catetos iguais, é 45 graus, tá? O meu ângulo. Então meu ângulo é 45 graus. Aqui, 45 graus. Então vamos lá. Somatório de forças em x igual a zero. Em x, o que eu tenho? Mais BF, tá? Vezes cosseno de 45. Beleza? Eu tinha desenhado ele tracionado para o lado direito, em x ele é positivo, tá? Mais FG, que eu também desenhei tracionado, não é inclinado, vai só FG, não tenho mais nenhuma força em relação a x, então tudo isso é igual a zero, tá? Agora, somatório de forças em y igual a zero. O que eu tenho para y? Primeiro, vou fazer uma reta aqui para não misturar. Para baixo, menos 400, tá? Essa força aqui. Para cima, mais 1000. Para cima, eu tenho o BF aqui, ó, mais BF, ângulo de 45 graus com x, então para y, seno de 45. Tá tudo isso igual a zero. Essas aqui são as minhas forças em y, tá? Então aqui eu tenho 600 mais BF seno de 45. Tudo isso igual a zero. Passo 600 para o outro lado. Então eu tenho BF seno de 45. O 600 que era positivo, ele passa a ser negativo. Então eu tenho BF, que é igual a menos 600 dividido por seno de 45, que passou multiplicando. BF, a calculadora de vocês aí então, menos 600 dividido por seno de 45. Menos 848,53 newtons. Beleza, pessoal? Então 600 dividido por seno de 45, 848,53. O que aconteceu aqui, ó? Valor negativo, tá? Quer dizer então que esse BF meu, ele não é para cima, ele não é tracionado, ele é a compressão, tá? Então essa seta aqui, ó, é invertida. Vamos desenhar, vou marcar ela aqui, ó, para baixo, ó, compressão, essa seta BF, beleza? E agora vamos lá, vamos aplicar agora esse BF que eu tenho calculado aqui no somatório de forças em x, para mim fazer o cálculo e achar outra incógnita aí que está faltando. Atenta a um detalhe só. Quando eu escrevi o somatório de forças em x, eu considerei que o BF está para cima, ele está tracionando, tá? Então, como eu desenhei dessa forma, como eu escrevi dessa forma a equação, esse menos aqui, ó, eu levo junto para a equação, tá? Eu levo junto para a equação, a não ser que eu reescreva essa equação de x. Se eu for reescrever essa equação de x, eu reescreveria ela menos BF cosseno de 45 mais FG, tá? Mas não é o caso. Como eu escrevi ela considerando um sentido, daí eu carrego o sinal junto. Então esse menos 848 vai para cá. Então dá menos 848,53 cosseno de 45, tá? Mais FG. Tudo isso igual a zero. Então vamos lá, 848,53 vezes cosseno de 45. Eu tenho esse valor como 600. Então, menos 600 mais FG igual a zero. Com FG, 600 passa por outro lado.
o valor fica positivo, tá? Então, esse FG aqui, ó, que eu desenhei tracionado, ele deu o valor positivo, tá certo o sentido. O sentido é atração e é positivo. Então vamos marcar na nossa treliça lá então. Peguei o papel aqui, BF. BF então é 848,53. E esse valor aqui, ele é a compressão. O FG deu 600. Eu desenhei ele inicialmente tracionando. Então tem 600 tração. Beleza, pessoal? O que eu vou fazer? Já vou rebater, né? Como ela é espelhada, a gente já viu isso no cálculo que a gente fez na aula passada, que o espelhamento ele dá o mesmo valor. Se vocês quiserem até resolver isso até o final e tirar a prova real, tá? Mas aqui eu vou ter também 400 a compressão, tá? Aqui também eu vou ter 0. Aqui eu vou ter também 848,53 a compressão. E aqui eu vou ter 600 a tração. Se não tiver segurança em relação a isso, pode calcular a treliça inteira, tá? Nada impede. Então tá, já resolvemos aí 2 nós. Agora vamos lá pro próximo, o nó seguinte. Qual que é mais fácil de eu calcular? Ó, eu tenho, se eu pegar o nó B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, 6 forças chegando nele, tá? A força da barra B, que é 0, então na verdade não considero. Barra BF, que é 848 a compressão. Barra BG, que eu não sei. Barra BH, que eu não sei. Barra BC, que eu não sei também. Agora, se eu pegar o G, ele é muito mais fácil, né? O G eu só tenho 3 barras nele. Então, é muito mais simples. E é o que eu vou fazer. Vou calcular o nó G. Então, vamos lá. Nó G. Nó G eu tenho... Vou desenhar ele aqui, tá? Tenho a barra BG, que eu não sei o que é essa barra BG, tá? Não tenho essa informação. Vou desenhar a barra FG. FG eu tenho informação, é 600 tracionado, tá? 600 tracionado, seta saindo. Então aqui é 600, beleza? E tenho a barra GH. Barra GH, que está aqui, para dar o equilíbrio, com certeza, tracionado, tá? Então, uma para cada lado, então tem o equilíbrio. Se eu coloco ela com pressão, vai ter 2 forças empurrando para o lado esquerdo. Eu já perco o meu equilíbrio, tá? Mas mesmo que você coloque errado, você vai chegar no resultado igual, só que vai chegar no resultado negativo, tá? Barra BG, eu não sei o que é, vou colocar ela como tracionado. Então vamos lá. Somatório de forças em X igual a 0. O que eu tenho em X? Para o lado esquerdo, 600, tá? Menos 600, então, para o lado direito, mais GH. Não tenho mais nenhuma força em X, tudo isso igual a 0. Então tenho GH, passo 600, menos 600 para o outro lado, ele fica positivo. Então GH igual a 600 newtons. Então, como eu tinha desenhado ele tracionado aqui, tá certo ele tracionado, vou escrever aqui na minha treliça 600 tracionado. Somatório de forças em Y. Somatório de forças em Y é igual a 0. O que eu tenho? Para cima, BG. O que mais que eu tenho em Y? Mais nada. Então BG igual a 0. Mas professor, olhando esse desenho aqui, ó, como que esse BG não tem carga? Se eu tenho uma força de 400 newtons batendo em cima dele ali. Para um leigo, pessoal, pode parecer estranho. Para vocês inicialmente pode parecer estranho isso, tá?
mas vocês podem até calcular pelo nó B, e vocês vão chegar nesse mesmo valor, que o BG é igual a zero. O caminho das forças, segundo a teoria de Morse, ele caminha sempre em 45 graus, tá? Então, quando uma força chega num plano, de forma normal, ela se dissipa em 45 graus. Então, a barra BF e a barra BH que vão estar fazendo o suporte desse carregamento, essa distribuição de carga. A barra BG, ela realmente vai ser uma barra de valor zero. Beleza? Então, vamos considerar aqui BG igual a zero. Então preenchi o zero aqui, já vamos preenchendo os demais, né? O espelhamento dele, né? Então aqui 600 tração e aqui zero. Tá faltando só esse pedaço de cima aqui, né? Vamos lá então para esse pedaço de cima. Vamos calcular ali o nó B então. Esse nó B vai dar um pouquinho mais de trabalho, como ele é maiorzinho. Vamos lá. Nó B. Nó B eu tenho, tá? O 400 newtons chegando nele, tá? O que é barra zero, eu não vou nem desenhar, tá? Então eu teria aqui, ó, na verdade eu vou botar uns pontinhos aqui, só para vocês lembrarem. Eu tenho essa força aqui que era zero, que eu não vou desenhar. E tem essa força aqui de baixo aqui, ó, que também tinha dado zero, que eu não vou nem desenhar, tá? Tem essa força aqui, ó, que é a barra BF, que deu 848,53 a compressão. Então a compressão está chegando no ponto, tá? 848,53, tá? Tenho essa outra barra aqui, ó, que é a barra BH, que eu não sei o que ela é. Se eu não sei o que ela é, vou desenhar a tração aqui, tá? E tem a barra BC, que eu também não sei o que ela é, também vou desenhar a tração, beleza? Então esse aqui é o conjunto de forças em torno do nó B. Então vamos lá. Somatório de forças em x igual a zero. Somatório de forças em x igual a zero, eu tenho que... Primeiro, um detalhe que eu estou esquecendo aqui, pessoal. As inclinações, né? Então sempre é 45 graus, tá? Tanto para x como para y. Então se vocês forem pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, 45 graus. O cateto oposto é A, o cateto oposto aqui e o cateto adjacente também é A. Tem 45. Esse aqui, ó, mesma coisa, ó. O cateto oposto é A e o cateto adjacente aqui em cima é A. Então também 45 graus. Então somatório de forças em x. Lado direito 848, então ele é positivo. 848,53 cosseno de 45, tá? Mais, o que eu tenho para o lado direito aí também? Na verdade, tá todas as minhas forças aqui para o lado direito, né? Então alguma coisa vai dar invertida aí. BC não está inclinado, o desenho continua desenhado dessa forma, mas o BH, ó, BH também está para o lado direito, também positivo, então também cosseno de 45 graus. BH, cosseno de 45 graus. Tudo isso igual a zero, beleza? O que eu consigo simplificar aqui, ó? Esse primeiro, né? Então 848,53 vezes cosseno de 45, eu tenho aqui 600, tá? Mais BC mais BH cosseno de 45. Duas incógnitas. Deixo do jeito que tá aqui, tá? Depois eu vou ter que voltar nela para corrigir. Então vamos lá. Vou para o Y agora, beleza? Somatório de forças em Y. Em Y, o que eu tenho? Tenho 400 para baixo, menos 400. Tenho para baixo esse BH aqui que eu desenhei para baixo, tá? Então, menos BH seno de 45. E para cima, eu tenho esse 848 aqui, ó. Tá apontado para cima em Y. Então, mais
848,53 seno de 45. O BC não entra, tá? Então tudo isso igual a zero. Então aqui eu tenho menos 400, tá? Esse BH aqui vou passar para o outro lado para ele ficar positivo, tá? E aqui eu já vou resolver. 848,53 vezes seno de 45 é 600, tá? Então mais 600. 848,53 vezes seno de 45. Passei para o outro lado, o BH ficou positivo. Seno de 45. Então aqui eu tenho 200. Passo seno de 45 dividindo, que é igual a BH, tá? Então pego ali 200 dividido por seno de 45, eu tenho um valor de BH que é igual a 282,84 newtons. O valor deu positivo, pessoal. Se o valor deu positivo, quer dizer que essa convenção que eu fiz aqui de tração seta saindo está correta, tá? Então, 282,84 tracionado. Vamos escrever aqui BH 282,84 tracionado, beleza? Agora eu vou substituir esse BH aqui em cima, né? Esse BH eu joguei ele aqui para cima, então eu tenho 600 mais BC mais 282,84 vezes cosseno de 45, que é igual a zero, tá? Então vamos lá. Vou deixar o BC isolado, tá? Vou passar o 600 para o outro lado, fica negativo. Vou calcular o 282,84 vezes cosseno de 45, eu tenho 200, tá? Então, o 200 que era positivo foi para o outro lado negativo, tá? Então, menos 200. Então, tenho aqui BC igual menos 800 newtons, tá? Então, o meu BC é 800, porém, em vez dele ser a tração igual eu desenhei aqui, ele tem um sentido inverso. Ele tem a compressão aqui, ó. 800 compressão, beleza? O que falta aí, pessoal? Somente a barra CH. Então vamos lá. A barra mais fácil aí de calcular vai ser essa barra aqui. Então, vamos lá, nó C. Desenhando nó C, eu tenho 400, carregando ele. Tenho a barra CH. Tenho aqui 800 a compressão para o lado e 800 a compressão para o outro, tá? Então, 800, 800. Desenhei o nó C, beleza? Agora calculando, o que eu tenho aqui? X, e somatório de força em X igual a zero. 800 por um lado, menos 800 por outro. Tudo isso igual a zero. Zero igual a zero, está correto. Somatório de forças em Y igual a zero. Tenho para baixo 400. O CH aqui, eu não coloquei se ele está tracionado ou se ele está comprimido, mas para mim ter o equilíbrio, aquela questão, né? No mesmo sentido. Então, mais CH, que é igual a zero. CH igual a 400 newtons, tá? Então, o CH ali, eu desenhei ele, a compressão chegando no nó, tá? Então, 400 compressão. E assim a gente fecha essa treliça, tá, pessoal?
pelo método aí, pelo o que a coordenação veio falando, a dinâmica a partir dessa semana é de apenas uma aula, tá? Então, para frente, a gente vai continuar essas reposições após voltar à aula normal, as reposições, beleza? Então, para a aula de hoje é isso, tá? Vamos tentando resolver aí os outros exercícios, tá? Que amanhã a gente resolve mais. Valeu, um abraço a todos.